Bom, gente, boa tarde. A gente está iniciando aí mais uma aula aí de história, tá bom? Hoje o tema vai ser Revolução Russa. É um tema que é bem discutido hoje, né? Então eu vou tentar trazer a versão baseada nos fatos históricos, tá? Sem criar juízo de valor, mas trazendo sim as contradições em cima do conceito, principalmente do socialismo marxista, que foi muito inspirado aí, principalmente por Lenin, que foi um líder bolchevique, né, responsável aí por uma das principais revoluções aí na Rússia, tá bom? Então, é interessante que se vocês não assistiram a aula anterior, que fala sobre o socialismo marxista, que vocês retornem também para entender um pouco do que é o socialismo em si, conceito marxista, que se construiu aí no século XIX, no início aí do século XX, tá bem? E que foi reformulado, que tem hoje diversas vertentes também em cima dessa vertente original, né, que a gente chama que é uma vertente que traz os métodos do socialismo aí do século XIX, tópicos assim que foram anteriores aí a Marx, que tentando trazer para a prática, né, a utilidade na prática com a realidade. Então a gente vai ver hoje um pouco do socialismo real, que a gente chama, que é o socialismo real russo, no caso, tá? Porque a gente teve vários tipos de socialismo aplicado, eles são diferentes, tá? E aí é importante que vocês entendam e saibam separar, né? Mas também tentando dialogar aí com o conceito geral, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? E para iniciar a aula, gente, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é tentar refletir, né, o que é uma revolução. Quando eu falo essa palavra, revolução, né, o que vem à mente de vocês? Que tipo de significado vem, assim, na cabeça de vocês? Grande mudança. Grande mudança. Muito bem, Elias, legal. É justamente isso, assim, na verdade, assim, a gente chama de revolução porque tem várias diferenças de revolução, revolta, né, movimentos, e a revolução ela vai se caracterizar justamente por essa mudança, que muitas vezes vai ser considerada uma mudança radical, mas é uma mudança que vai o quê? Construir, né, e vai transformar politicamente, economicamente, né, culturalmente e até socialmente uma sociedade, tá? Então ela vai estabelecer o que a gente chama de uma nova ordem, tá? Justamente é uma nova ordem feita, né, e reformulada através do que é o dominante, né? Isso é importante que vocês entendam. Então, são as políticas sociais que vão se tornar vencedoras naquele momento. Então, elas têm essa transformação. Então, a gente viu, por exemplo, a Revolução Industrial, que a gente teve aí a transformação nos modos de produção, né, nas relações de trabalho, e principalmente nas relações políticas que ocorreram, né, durante o século XIX. E hoje nós vamos trazer essas mudanças, tá, que vão acontecer especificamente na Rússia, tá? Então, a gente tem que entender que a Revolução Russa, né, que foi aquele movimento, aqueles conjuntos de mudanças, né, ela não foi um movimento que se deu somente em um momento ou em uma data específica, tá? Ela foi construída uma série de eventos, tá? Que foram responsáveis justamente por derrubar uma monarquia, tá? Que comandava o Império Russo durante séculos, tá? E criar justamente assim uma nova república. Só que essa república, gente, ela vai ser uma república completamente diferente, tá? Porque vai ser uma república socialista soviética. Ela vai ser uma república que vai reunir vários países aí considerados indo-europeus, têm origem indo-europeia, né? Como Ucrânia, como Polônia, Lituânia, aqueles países do leste europeu, tá? E vai o quê? Ser conhecida por instaurar, né, o que a gente chama do primeiro país socialista do mundo, tá? E também o quê? Uma superpotência mundial do século XX. Então, hoje, a gente entende que essa Revolução Russa, ela foi importante para a construção da Rússia, e a Rússia foi muito importante para todo o desenvolvimento aí, também, e a discussão, principalmente aí, durante todo o século XX, tá? E como a gente fala de série de eventos, tá?
e várias modificações e transformações, tá? Eu quero dizer o seguinte, que ela vai iniciar com vários processos de insatisfação do seu povo, né? Como eventos como o Domingo Sangrento, como a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro, tá? E vai terminar principalmente aí com a Guerra Civil Russa, tá? Que aí eu vou instaurar necessariamente aí um governo socialista soviético, tá? E que vai ser abordado aí um pouco por Lenin. Então, para a gente entender um pouco, assim, né, como que vai ser construída, né, como é que vai ser feitas essas revoluções, e essas mudanças, e esses eventos, a gente tem que entender um pouco o que era a Rússia, tá, antes da Revolução. Então, a Rússia, antes da Revolução, antes de se tornar uma república, ela era um império, tá? Então, lembra que império é um conjunto, né, de terras que foram dominadas aí por uma monarquia, né, enfim, por um imperador, né, por um grupo de pessoas, né, e esse grupo de pessoas, tá, ele vai ser considerado aí, vai ser chamado de nobres, né, o grande representante, claro, né, desse domínio e também grande representante desse Império Russo vai ser o que a gente chama de czar, tá, e czar por quê? Porque tem a ver com a noção que a gente tem, assim, do Império Romano, por exemplo, do que é o César, né? Então, é um imperador que tem todo um poder absoluto, tá? Absoluto nas mãos políticas, absoluto em decidir economicamente, militarmente, que a gente vai ver muito hoje, as decisões militares que vão culminar justamente aí nessa série de movimentos, né, e de eventos que vai desencadear nas revoluções, tá? E absolutista, principalmente. Então, assim, lembra que uma monarquia absolutista, que é no caso do Império Russo, eu tenho a centralização do poder em cima de uma pessoa, certo? E essa pessoa, ela vai ditar todas as regras que existem, né, dentro no caso desse território. Então, isso não vai ser diferente no Império Russo, tá? Então, vai ter vários czars que vão perpetuar aí muito durante séculos, tá? Então, até o século XX, que a gente vai ter a queda realmente da monarquia, aí sim eu ainda vou ter essa constituição aí desse poder absoluto, tá? Mas essa sociedade, né, que também vai ser absoluta, ela também vai ser uma sociedade que a gente chama de semi-feudal, tá? Eu não sei se vocês lembram, assim, como é que funciona uma sociedade feudal, né? Mas, a grosso modo mesmo, só para vocês entenderem um pouco, é uma sociedade que é muito baseada na servidão, tá? E na servidão voltada para essa distribuição de terras, esse campesinato que a gente chama, que é o quê? Eu vou distribuir terras, né? Então, os nobres, né, e aí considerados, por exemplo, senhores feudais também, né, vão o quê? Distribuir, muito entre aspas, né, a posse das terras para alguns camponeses, para eles produzirem um alimento, né, e aí conseguir o quê? Disponibilizar a maior parte da produção, ou grande parte da produção, para eles, né. Então, basicamente, a economia toda russa, durante esse período, tá, que aconteceu mais ou menos aí até o século XIX para o século XX, né, que a gente vai ter também no final do século XIX um pouquinho de mudança, né, processo de industrialização, eu vou ter uma população agrária, tá, e uma economia, basicamente, assim, uma economia mais agrícola, principalmente, né, então, é importante que vocês entendam que essa população, ela vai ser rural, né, grande parte dessa população, ela vai ser analfabeta, ela vai ter uma estrutura de uma sociedade estamental, muito parecida com o feudalismo, tá? Então, aquela divisão de poder que eu vou ter a nobreza, né, que é o nobre, né, que o rei, por exemplo, né, uma grande exemplo de nobreza, duques, marqueses, né, e tudo mais, eu vou ter o clero e eu vou ter os servos, tá? Que grande parte vai ser, aí no caso, os camponeses, ok? Porque os camponeses eram a grande parte da população, eram 80% aí da população. E essas terras férteis, por mais que os camponeses pudessem aí plantar, ela era o quê? Ficava sob posse, assim, praticamente, assim, da nobreza e do clero, tá? E o que ocorria muito
durante esse período, é uma exploração dessa mão de obra, tá? Camponesa. E isso vai gerar várias insatisfações. Mas só para vocês entenderem aí um pouco, fiz um quadro, tá? Pra vocês entenderem um pouco cada papel de cada um durante esse período do Império Russo, tá? Até o século XIX, principalmente. E vai perpetuar durante bastante tempo, até o século XX vai ter também. Então, eu vou ter a nobreza, né, que vai ser submetido aí ao czar, mas vai ser a classe mais privilegiada, vai possuir a concentração de poderes políticos e econômicos, então, muitos deles vão estar muito auxiliando o czar, né, que é esse imperador, nas decisões, vão ser donos de terras, né, vão ter a sua liberdade, embora também tenham que ser submissos aí ao czar, né, mas vão ter sua liberdade, né, e direito à educação, né, vão controlar também grande parte aí dos tribunais, porque mesmo que a polícia política que vai ser criada muito pelos czars, né, ela também vai ter esse viés, assim, de favorecer também a nobreza, tá? Então, eles vão ser considerados, assim, os senhores de terras, assim, e também vão ser responsáveis por cobrar os impostos dos camponeses. Então, além dos camponeses eles terem que disponibilizar a produção, eles também vão ter que pagar impostos em cima disso, né? Então, assim, parece feudalismo europeu, é bem parecido mesmo. E o clero não vai ser tão diferente assim, tá? Então, a nobreza e o clero não vai ser tão diferente assim, porque eles também vão ser donos de terras, né? E também vão ter essa liberdade. A grande diferença vai ser, na verdade, os servos, tá? Então, os servos, quando eu falo, é o resto da população. É praticamente 90% da população, né? Então, 80% viviam no campo, eram camponeses, responsáveis pela produção, plantio, colheita e pagamento dos impostos, tá? Suas terras eram concedidas por nobres ou cleros, né? Que cobravam grande parte da produção, sobreviviam em condições precárias e miseráveis, isso é muito importante dizer, e tinham suas liberdades totalmente controladas aí pelo império, tá? Por nobres e também pelo clero. Justamente porque as suas terras no campo, boa parte eram cedidas, né? Então, as regras eram muito baseadas em cima das vontades, né, deles. E eles deveriam aí destinar boa parte aí do seu esforço, da sua mão de obra aí, para poder, de alguma forma, produzir a riqueza para esses nobres e esse clero, tá? Principalmente o czar, que vai ser o controle maior dessa sociedade. Então, galera, só para vocês entenderem, né, quem vai ser o czar, né, quem é que estava no poder aí durante até pelo menos 1917, quando eu vou iniciar esse processo de evolução, a gente chama que é aquela dinastia Romanov. Alguém já assistiu aí por exemplo, esse filme aí da Anastácia? Da minha infância, né? Qual? A Anastácia? Já ouvi falar. Já, né? É da minha infância, assisti também. Claro que é um filme muito romantizado, né? Que traz, assim, um outro aspecto, né? Mas, assim, é só a título de curiosidade que o que a gente vai falar hoje é justamente sobre essa família, que é os Romanov, e o que a gente vai falar também, essa crise que ocorreu na Rússia foi justamente durante esse período, né? Então, esse filme da Anastácia, ele fala um pouco todo esse misticismo que tem em cima de uma princesa que teria sobrevivido a um massacre ocorrido em sua família, né? E ela, no caso, ela fica perdida por anos, né? E a sua avó tenta procurar. Lembrando que todos eles morreram, né? Tanto o czar, né? Quanto o resto da sua família morreram durante anos anteriores. E aí esse filme se passa mais ou menos assim. Claro que ele é todo romantizado, né? Enfim, mas é interessante só para a gente perceber um grande misticismo que se criou, principalmente em cima dessa família, né? Mas os Romanov, né, como estava falando antes, ele foi uma dinastia aí mais ou menos do século XVII até o século XX, né? Que é quando eu vou ter a execução realmente do Nicolau II e da sua família em 1918.
né, pelos opositores, né, justamente durante a Revolução, aí, principalmente depois da guerra, da Revolução de Outubro, que a gente vai ter também a Guerra Civil. Então, eles vão ser mortos. Mas é uma família nobre, que reinou aí por quase 300 anos durante o Império Russo, tá? E ela foi muito responsável, principalmente, para o início do desenvolvimento econômico industrial, tá? Na Rússia, e também para uma série de contradições quanto às condições, né, quanto às relações de trabalho, as relações as condições de vida que existiam entre a sua população. Então, ela foi, assim, e justamente, assim, dívidas externas também da Rússia. Então, ela foi uma família que teve várias e várias contradições, tá? Porque até o final do século XIX, tá? A Rússia, ela sendo aí, no caso, governada aí pelo czar da dinastia Romanov, ela vai se tornar uma das grandes potências da Europa, tá? Por ter vários recursos naturais, como petróleo, produtos alimentícios, né? Vai ter um vasto território, um grande crescimento populacional, né? E vai estar em processo de modernização, embora ainda seja uma sociedade economicamente agrícola e economicamente também feudal, tá? Uma sociedade baseada na servidão, tá? Então, e a sua maioria no campo. Então, ela vai crescer mais ou menos aí do século XIX para o século XX consideravelmente, né? Como eu coloquei até no quadro aqui, 75 milhões de habitantes para 171 milhões de habitantes, estradas de ferro de 3.800 para 70 mil, e ela vai estar em processo que a gente chama de uma modernização, né? No sentido de um processo de capitalismo que vai ser a abolição aí da servidão. Abolição muito entre aspas, tá? Porque ela ainda vai ocorrer durante muitos anos, isso vai ser muito importante para a gente entender a Revolução Russa. Mas eu vou aumentar ainda mais essa mão de obra assalariada, tá? E principalmente, eu vou sair da economia de servidão e eu vou começar a ter uma economia um pouco mais capitalista, tá? E foi justamente nessas dinastias, né, no Romanov. Então, a gente vai ter, eu não vou muito a fundo, tá? Mas a título de curiosidade, deixei aqui para vocês. E também, se vocês tiverem mais interesse de saber um pouco a história, também posso deixar um pouco as bibliografias, tá bom? Mas, assim, a gente vai ter o Alexandre II, que justamente vai abolir aí essa servidão agrária, vai incentivar o ensino né, regular, a autonomia das universidades, reformas aí nas Forças Armadas, e vai começar a investir em obras públicas, tá? Mas ele não vai mudar a estrutura social, tá? Isso é muito importante dizer. Por quê? Ao invés, por exemplo, de eu ter uma economia que eu vou ter o camponês que vai doar as suas terras e que vai, no caso, doar boa parte da sua produção e pagar impostos ali, ele vai para a cidade e vai começar a trabalhar nas fábricas e vai ter as condições precárias de sobrevivência também. Então, às vezes até mais intensas, né? Então, isso vai ser muito importante, porque para custear, para fazer todas essas obras e todas essas reformas, ele vai muito utilizar dessa mão de obra, né? E o dinheiro principalmente de cobrança de impostos e investimentos estrangeiros. Então, ele vai ser muito conhecido por abrir mais o comércio russo, porque o Rússia era um pouco mais isolado. Então, ele vai abrir um pouco mais o território russo para os investimentos estrangeiros, tornando aí um grande incentivador da economia, principalmente tecnológica. Acontece, gente, que toda essa estrutura, né, que a gente chama da sociedade russa, né, que era uma sociedade mais feudal, ela já vai ter há muitos anos, né, e com isso, muitos desses senhores, né, que eram donos dessas terras, que vão ser considerados aí os burgueses também, né, nesse momento, eles vão começar a questionar um pouco essa abolição dessa servidão de uma forma repentina, porque lembra que a população era praticamente 80% agrária, então eles estavam questionando tudo isso, e com isso vai ter uma grande insatisfação, né,
de várias pessoas em frente a essas mudanças, né, que esse Kizar vai fazer, e vai iniciar, assim, um processo de tensão, né. Então, vários grupos terroristas, né, vão ter esse propósito de destruir essa monarquia, porque vai mudar completamente essa economia, né, justamente essas pessoas que eram donos dessas terras, muitos nobres, né, eles vão tá inseridos nisso, e um movimento muito conhecido vai ser o que a gente chama de socialismo agrário, que é essa tentativa de voltar para essa servidão, tá? Porque, por mais que eu tenho 80% da população, a grande produção de recursos alimentícios era enorme durante esse período. Então, é muito importante lembrar que essas pessoas que eram donos da terra, e principalmente os camponeses, muitos camponeses também, eles não vão estar satisfeitos também com esse sistema, né? Então, com essa mudança de eles irem para as cidades, né, e para ter um desenvolvimento mais industrial, isso vai tornar com que essas pessoas, que essa classe que vai ser mais conservadora, que vai surgir aí, ela vai começar a questionar muito esse Kizar, tá? Então, os primeiros questionamentos também vão ser em cima dessa classe conservadora, até que essa pouca distribuição de terra, a fome, a classe dos trabalhadores rurais e urbanos, ela vai, anexada a essa classe conservadora, né, ela vai acabar matando e assassinando aí esse Kizar. Então, lembra que o Kizar, ele começa esse processo aí de industrialização, tá? Ele vai começar a investir no desenvolvimento da Rússia, tá? Principalmente aqui durante a segunda Revolução Industrial, né? Porque aí a gente já vai estar na segunda Revolução Industrial, construindo aí novas máquinas, tentando construir, desenvolvendo essas novas máquinas, a custo dos trabalhos, claro, né, porque a gente viu como é que é a relação de trabalho na Revolução Industrial, e vai encarar, além, né, dessas questões que vão surgir nas condições de trabalho dessa classe que vai surgir, principalmente essa classe salariada, que vai surgir, que vai estar nas cidades, e também a classe agrária também, que vai estar no meio rural, ele vai sofrer uma grande crítica, tá? E isso vai fazer com que ele morra. Quando ele morre, aí o Estado ele vai começar a ser um pouco mais controlador, tá? E aí a gente vai ter a figura do Alexandre III, tá? Eu só estou falando mais ou menos deles, assim, para vocês entenderem um pouco quem vai ser Nicolau II, tá? Porque ele vai ser muito importante para entender a Revolução. Tá bom? Então, o Estado, ele vai começar a controlar maior a sua população, então ele vai começar a reprimir os movimentos sociais de oposição, tá? Tanto de conservador, né, como os movimentos que a gente vai ver também liberais e socialistas, tá? E vai tentar, no máximo, centralizar o seu poder, tá? Então, ele vai criar um verdadeiro Estado policial. Como a gente fala Estado policial, é porque vai ter realmente um policiamento mais forte em cima nas ruas, né, principalmente aí de São Petersburgo e Moscou, que eram as principais cidades russas. Então, ele vai começar, de alguma forma, a monopolizar esse poder, né, e controlar toda a sua oposição, né. Isso vai ser importante, gente, porque ele vai desfazer todos os processos de reforma criados pelo seu pai, tá? Então, essa abolição da servidão, essas escolas, né, que tinham, e vai ter como grande objetivo do Império, tá? Unificar a Rússia, né, de uma forma que ela possa ter uma língua e uma religião, tá? E vai começar a reprimir principalmente, tá, a servidão dos camponeses, né, e os trabalhadores urbanos. Então, a gente vai ter já duas classes, vai ter, no meio rural, a gente vai ter os camponeses, né, e também os donos das terras desses camponeses, considerados donos dessas terras, né, que vão ser os burgueses, e também, né, que vai ser, vamos dizer que é o senhor feudal moderno, e a gente vai ter também esses trabalhadores urbanos, né, que já vão trabalhar nessas fábricas, principalmente nas produções de siderurgia, né, que vai ser muito forte na Rússia, que é ferro,
e metalurgia, que vai ser muito forte também. Então, a gente vai ter essas duas classes e elas vão sofrer um pouco mais de repressão durante aí o Alexandre III, porque vai ser a classe que vai estar mais insatisfeita com essas mudanças, tá? Porque até então eu já não tinha uma servidão coletiva, né? Não tinha aquele sistema que foi abolido pelo pai dele, e agora eu vou retornar com isso. E aí, lembrando que essa servidão, ela traz uma certa dependência, ela possibilita mais essa exploração do trabalho, do camponês, né? E eu vou ter o trabalhador urbano, que também vai estar inserido, porque a gente já vai ter em processo de modernização na Rússia, então ele já vai começar a trabalhar nessas fábricas também em condições precárias, tá? Então ele vai aumentar os impostos, o tempo de trabalho, né? Vai criar uma polícia secreta, justamente para o quê? Dominar essas classes, né? E isso vai fazer o quê? Com que várias ideias, tá? Vão surgir na Rússia, principalmente, tá? E uma dessas ideias vai ser as ideias socialistas. É importante dizer, tá, gente, que essas ideias que vão ser consideradas socialistas, tá, elas vão surgir num grupo distinto, tá, todo esse conservadorismo que também vai ter uma oposição, que teve oposição aí no Alexandre II. Então, ela vai criticar, na verdade, todas as formas de campesinato, essas relações que estabelecem aí na sociedade russa, aí no meio rural, tá? Ela vai questionar muito o terrorismo que é feito também por forma desses chamados populistas, que vão ser esses que eles vão chamar também desses conservadores que querem continuar com esse sistema de servidão. E ela vai, principalmente, criticar as ideias, esse idealismo utópico que é criado, tá, sem levar em consideração a realidade do trabalhador. Então, ele vai pedir, principalmente, as melhores condições, tá, a esses trabalhadores. Justamente por quê? Porque, para eles, a industrialização, ela era inevitável na Rússia. Lembra da parte que Marx fala, que a industrialização, ela é necessária, né? Então, eles vão trazer essa ideia do Marx, e que, para chegar ao comunismo, a Rússia, ela precisaria chegar ao limite de um capitalismo avançado, que é o quê? Ele ficar totalmente, o quê? Obsoleto, né, fora de uso, para que eu crie, principalmente, condições para que eu possa, o quê? Fazer um processo de modificação, tá? E esse processo de revolução deveria, né, na verdade, iniciar com o processo de intelectualização do proletariado nas cidades, principalmente aí, as principais cidades, que é onde ocorre esse processo industrial, tá? Então, quando esse czar, né, ele faz essas mudanças, né, e ele transforma, ele também vai investir aí na industrialização, embora vai ser muito mais conservador, tá? Ele vai fazer com que outros surgimentos de ideias, elas comecem a se perpetuar. Isso vai ser muito mais forte no governo de Nicolau II, tá? Porque lembra que vai ser o filho dele. O Nicolau II, tá? Ele que é aí famoso aí por esse filme, que é abordado a família dele, né? Ele foi morto aí em 1918, ele como toda a sua família, a família imperial, os Romanov, praticamente todos foram mortos. Ele deu continuidade aí às formas de governo aí do seu pai, principalmente, tá? Porém, facilitando ainda mais, tá, a entrada do capital estrangeiro do país. Então, ele vai trazer mais esse capital, vai desenvolver as indústrias de exportação, de importação também, vai implantar estradas de ferro, indústria siderúrgica, né, vai explorar cada vez mais o petróleo, tá? Então, ele vai ser um grande desenvolvimento, principalmente tecnológico, durante esse período, mas, em contrapartida, ele vai estabelecer, né, e vai distanciar ainda mais as classes operárias, né? Então, ele vai estar muito distante aí dessa classe operária,
que vai ter salários miseráveis, vai ser de 12 a 16 horas de trabalho por dia, não vai ter alimentação, né, sem locais insalubres, né, pobreza, fome, né, e lembra que a Rússia era muito fria, então o frio vai intensificar todo esse processo, tá? Então, quando ele estabelece, ele desenvolve o industrialismo na Rússia, ele vai aumentar a classe operária, né? Obviamente, eu vou ter uma mão de obra maior, tanto que até 1917 a gente teve um aumento total, assim, das ferrovias, né? E tudo mais. Mas, em comparação, a gente vai ter essa divisão, né, de classe que a gente trabalhou muito aí durante a Revolução Industrial, e ela também vai se dar aí durante também antes, né, um pouquinho antes da Revolução Russa. Então, eu vou ter condições totalmente precárias, tá? E lembrando que o Nicolau II, gente, ele vai ser considerado também um dos czares mais distantes da sua população. Por quê? Porque ele vai, sim, ser coroado aí em 1894, né, com a morte do seu pai, mas ele não... ele vai tentar no início, ser mais populista, né, inclusive dando comida, tentando falar que vai dar comida no dia da coroação, mas mesmo com a quantidade de pessoas, de camponeses que vão aí nesse Palácio do Inverno, né, que é o palácio onde ele morava com a família dele, para buscar o pão, né, e tentar comemorar a sua coroação, né, vão vir muito mais do que ele esperava, né, e com isso vai ter uma desorganização, e essa desorganização vai causar milhares de mortes. E mesmo com essas milhares de mortes que vão ser pisoteados, né, porque estão em busca de comida, porque estão com fome, têm condições miseráveis, ele vai continuar a sua coroação e a sua festividade. Então, isso vai ser muito mal visto, né. Além disso, né, a sua família, né, a forma como ele conduziu o seu governo, ele também vai ser muito criticado, tá? E uma das grandes críticas que vai ter, principalmente, vai ser a entrada, tá, da Rússia na guerra russo-japonesa, tá? Lembra que eu falei um pouquinho, assim, dessa guerra, quando eu estava falando um pouco do imperialismo, que eu estava falando um pouco, né, porque a Rússia, lembra que ela estava em processo de industrialização com Nicolau II, ela vai se intensificar, e ele, né, justamente por achar que ele deve se expandir também, ele vai começar a tentar invadir aí 2 territórios, né, dois territórios da China, né, que é a Manchúria, principalmente, né, e o território que hoje é da Mongólia, né. Então, ele, junto com o Japão, eles vão disputar esses territórios. E, devido à sua, talvez, inexperiência, né, por estar em processo de industrialização, e o Japão já está em processo maior de industrialização, a Rússia vai se tornar um país, assim, muito muito cheio de problemas durante essa guerra, tá? Porque vai ter milhares de mortos, mais de 1 milhão de pessoas vão morrer dentro dessa guerra. E isso vai prejudicar ainda mais a economia, tá? Porque lembra que ele estava em processo de industrialização, ele abriu o mercado estrangeiro veio, investiu, ele pegou dívida, a Rússia já estava com dívida, ainda a sua população, ela ainda tinha fome, ela estava com condições precárias, e ele inventa uma guerra para a Rússia entrar. E aí, o que vai acontecer? Essa guerra, ela vai prejudicar ainda mais a economia russa, que a nesse ponto já estavam, assim, criando as primeiras crises, tá? Então, ela vai aumentar o custo da vida da população, o abastecimento de alimentos, a desorganização do transporte, de abastecimento, porque a Rússia, ela tinha um grande recurso natural, mas o seu transporte, né, toda a guerra, né, faz com que eu tenha que modificar toda uma estratégia de levar comida para os lugares mais distantes da Rússia, né. Então, eu vou levar a comida mais para os soldados, para quem está ali na frente de guerra. Isso vai desorganizar toda a Rússia, tá? E vai gerar mais repressão, e principalmente esse número de mortes que vai ocorrer, ele vai trazer um grande ressentimento, tá?
e esse ressentimento vai ser em cima o quê? Desses mortos e feridos de guerra. E isso vai gerar uma grande pressão popular, tá? Lembrando que, galera, mais ou menos em 1903, né, um pouquinho antes dessa guerra e dessa, todas essa construção, toda essa condição, né, de trabalho, né, que vai ocorrer entre os operários, que vai ser a grande maioria da população russa, e que vai ter várias dificuldades e condições precárias, ela vai fazer com que surja um partido operário, tá? Esse partido operário que vai criar, assim, em 1898, ele vai ter aí como grande princípio, tá? Passar aí, principalmente a Rússia, os valores, né, socialistas, né, mas principalmente defender a tese que a Rússia ela precisava passar por uma revolução democrática burguesa que se desenvolvesse o capitalismo para criar condições aí para se tornar uma revolução do proletariado. Então, ela via, dentro dessa constituição toda da sociedade russa, que ela precisava mudar, ela precisava de uma reforma, tá? E essa reforma, ela teria que vir, primeiramente, com a democracia burguesa, né, com a tomada com o término da monarquia de czar, né, e aí a ascensão dos burgueses, principalmente esses que estavam aí, faziam parte aí dessa construção, dessa economia e tudo mais, né, e através, quando eu desenvolvo esse capitalismo, aí eu vou o quê? Levar toda essa luta aí para no caso, o proletário. Aí o proletário vai tomar o poder, né, e aí ele vai, o quê? Governar a seu favor, que é o favor da grande maioria, né, porque eles eram a grande maioria nessa sociedade. Então, gente, eles vão criar um congresso em 1903, né, que vai ser realizado em Londres, porque lembra que o czar, ele não, por ser, claro, um império, né, e ele vai retornar os conceitos aí do seu pai, que é anterior, ele vai continuar tendo, não aceitando a oposição, tá? Então, é importante que vocês entendam que esse congresso de 1903, né, que vai ser considerado aí a constituição praticamente desse partido, ele vai dividir esse poder, tá? Porque mesmo que eles tenham esses conceitos que precisa ter uma reforma, muitos deles tinham opiniões diferentes, e aí eu vou o quê? Ele vai dividir essas duas teorias em duas, né? Esse partido em duas grandes forças, tá? Que a gente chama que vão ser os mencheviques e os bolcheviques, tá? Os mencheviques, tá? Eles vão ser considerados a minoria, tá? Mas vai ser um partido que tem, assim, um viés um pouco mais burguês mesmo, e mais liberal, que a gente chama, tá? Porque ele vai falar que a Rússia, ela deve desenvolver o capitalismo depois de lutar aí, depois de ter aí uma grande uma revolução burguesa. Então, os burgueses teriam que realmente chegar no poder, né? E aí, depois que eles estiverem no poder, que eles organizarem politicamente a sociedade russa, né? Aí, o que vai acontecer? Aí sim eu vou ter uma revolução aí do proletariado, tá? Então, os trabalhadores, eles deveriam o quê? Participar da política e do governo. Não necessariamente os mencheviques eram totalmente contra a monarquia, tá? Eles só queriam que tivesse um pouco mais de representação, tá? Uma representação mais efetiva, mais popular, mas sem grandes mudanças, tá? Então, era uma mudança, a gente chama de moderados, porque eles eram pessoas que tinham um pensamento um pouco mais moderado em cima dessas mudanças, né, que seria um processo, e não uma forma mais radical, né, assim, uma mudança mais significativa, assim, de cara, ok? E, do outro modo, a gente vai ter os bolcheviques, que vão ser considerados aí a grande maioria, tá? E justamente vai ter aí como o grande líder, né, o Lenin, o Trotsky e o Stalin, tá? Que depois a gente vai falar um pouco dele, tá? Principalmente aí durante a crise de 29. Mas, só para vocês entenderem, né, que esse partido bolchevique, aí sim, ele vai querer uma mudança
muito mais rápida e muito mais eficaz nesse sentido, né, de uma mudança em que a classe trabalhadora ela teria que ser ativamente participante aí dos processos de mudança, tá? Então, o partido, ele deveria ser formado unicamente por militares profissionais, né, com dedicação integral, e a organização deveria ser homogênea, tá, e voltada aí para esses trabalhadores. Então, os trabalhadores vai defender muito que a luta, ela deve ser revolucionária, ela deve mudar aí drasticamente, não tem como continuar da forma que está, tá? E a formação todas essas mudanças, ela estaria muito atrelada a uma ditadura do proletariado. Lembrando que essa ditadura do proletariado, gente, trazida por Marx, vai ser um pouco diferente do que vai acabar acontecendo na Rússia, tá? Mas seria justamente essa tomada de poder. Então, é como se os trabalhadores, que eram a grande maioria, eles deveriam o quê? Estar a par e serem intelectualizados para conseguirem tomar medidas que possam favorecer a grande maioria, e essas medidas, elas estariam aí em favor deles, porque eles eram aí a grande maioria, porque até então, né, a classe burguesa e a classe conservadora, os nobres, tá, eles vão ser aí uma classe mais, como falo, menor, né? No caso, assim, vai ter menos pessoas que vão estar dentro dessa população. Então, eles precisam realmente, eles queriam essa mudança aí muito drástica, tá? Dentro dessa sociedade. Então, isso vai ser muito importante, gente, para vocês entenderem um pouco o que foi essa revolução, tá? Então, lembra que o Império Russo, ele era um império que, mesmo que estivesse em processo de industrialização no século XIX, pelas ações dos seus czares, né, que vão, sim, intensificar, iniciar o processo de industrialização, vai abolir a servidão, né, que nem sempre vai ser concretizada essa abolição, né, a gente vai ter os camponeses, sim, vai ter a agricultura e tudo mais, eu ainda vou ter muitas problemáticas, tá? Porque essas mudanças, essa industrialização, esse incentivo do estrangeiro, ele não vai chegar a todos os que estão efetivamente ali naquele trabalho. Então, é o trabalho urbano, que vai ser o trabalho das fábricas, e o trabalho agrário também, que vai ser esse trabalho aí justamente no meio rural, né? Então, lembra que a sociedade russa, ela vai ser aí um pouco diferente do que a gente estava vendo dessas outras sociedades, né? Ela vai ter um perfil mais agrário, mais feudal, e ela, aos poucos, ela vai se transformando, tá? No século XIX, ela vai se transformando com o processo de industrialização. Mas esse processo de industrialização, ele vai ser mais para o século XIX, né? Vai ser mais para o final do século XIX, a partir de 1860, que eu vou ter uma intensificação, o quê? Das ferrovias, né? Vou começar a aumentar a população, aumentar o trabalho, aumentar as minhas indústrias, né? E juntamente com o agrário, que eu ainda vou ter a economia também agrária também, o que vai acontecer? Eu vou ter uma Rússia aí com duas grandes classes sociais, uma no centro urbano e outra no meio rural, tá? Isso vai ser muito determinante para a gente entender todo o processo de mudança política, tá? Na Rússia. Então, assim, só para vocês entenderem, até aqui tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo? Posso continuar? Tá tranquilo. Professora, Dá Oi. pra ir. Tem você tá alguma dúvida apresentando? aí? Tá Até aqui? Não. Você tá apresentando slide? Uai, não tá aparecendo vocês, não? Não tá Meu aparecendo. Deus, gente! Como é Só que tá aparecendo você. Eu pensei que era só. Gente do céu! Já Eu estamos pensei que uma era hora só aqui slide. sem slide. Nossa! Eu tô Agora foi. aqui. Oh, galera. Agora sim. Não viu minha mensagem, não?
Poxa, não, é porque eu tô com o celular aqui, mas eu não vi no chat. Ah, Poxa, mas não tem problema, tá, gente? Aqui, ó, eu fiz é um slide um pouco grande, tá? Porque são muitas informações, mas eu vou transmitir, eu vou disponibilizar para vocês depois, tá? Para vocês acompanharem. Então, assim, vocês conseguiram entender mesmo sem o slide, mesmo sem visualizar? sim. Sim. Ou tem alguma Sim, dúvida? consegui. Alguém abriu aí? Kevin abriu? Sim, entendi. Maria Eduarda? Tá, gente. Então, assim, essas informações foram o que eu passei mesmo. Tá? Eu fiz um quadro aqui, eu não vi que não estava apresentando, mas o mais legal é que eu não, como ainda não cheguei propriamente nas mudanças, agora vocês vão ter essas mudanças aqui, tá? Então, aqui eu vou ter, ó, o líder, tá? Peraí, deixa eu passar aqui. Existe alguma dúvida sobre esse contexto histórico, né? O que é o Império Russo, as dificuldades, ficou alguma dúvida? Eu preciso que eles entendam bastante disso para vocês compreenderem aí toda a revolução, tá? Então, essa parte aqui é fundamental. Tá, então, tem que falar consciente. Então, assim, mesmo que tenha todas essas medidas, tá? Esse processo de industrialização, 80% ainda da sua população, ela vai ser camponesa, vai estar em condições miseráveis, e essas condições de vida, tá? Desses trabalhadores, muitas vezes vão se tornar até piores que esses camponeses, tá? Mesmo depois dessa industrialização, tá? Com essas condições de vida e tudo mais, eu vou ter aí uma grande polarização mesmo, que eu falo, é uma grande constituição de duas classes aí majoritárias, tá? Por quê? Porque, basicamente, eu vou ter a maior parte da população no meio rural, mas eu vou ter uma parte também no meio urbano, e vão ter poucos nobres, poucos burgueses, poucos que vão estar aí vão estar dominando, mas vão ser em menor número, tá? Isso vai ser determinante, gente, para a gente entender todo o processo aí da revolução, tá? Então, assim, só para vocês entenderem, tá, que a pressão operária aí, principalmente depois aí da guerra, né, entre a Rússia e Japão, tá? Porque lembra que a gente estava no século XIX, eles estavam querendo se expandir, e o czar não vai ser diferente, tá? O Nicolau II não vai ser diferente. Então, ele vai querer se expandir. Mas a Rússia, ela estava em processo de industrialização, né? E, é claro, né? Depois vocês pesquisam. Mas também, elas tinham muito processo de alcoolismo, porque a vodka era uma grande empecilho russo também, então eles bebiam muito, né, e ficou até esse misticismo aí da Rússia. Então, vai ser muito importante aí para vocês entenderem que todo o processo de guerra, ele vai causar, assim, toda essa maior custo, né, e com essa guerra, né, japonesa, sem condições realmente de guerrear com o Japão, que até então, gente, o Japão, ele se industrializou na segunda revolução industrial, né, aí durante aí o início do século XIX, e ele se industrializou de uma forma muito rápida, tá? Então, ele tinha equipamentos muito, muito avançados, justamente para aquela época. Até hoje, eles têm esse desenvolvimento tecnológico muito, muito grande, né? Então, assim, isso é uma herança mesmo. O Japão, ele não tinha perdido nenhuma guerra até a Segunda Guerra Mundial. Então, ele já vinha de um processo de imperialismo, aí no final antes da Rússia, começar esse processo de industrialismo, né? Então, por mais que eles tenham muitas siderúrgicas, que eles tenham uma população muito grande, que eles sempre tiveram uma população muito grande, essa desorganização, né, e principalmente, né, gente, aquilo que eu disse antes, dessa populismo realmente do czar, o czar não era tão bem visto assim,
criou nos russos essa noção, por que eu estou nessa guerra, né? Por que eu estou nessa guerra? Não estou entendendo nada, né? Então, esse sentimento, aliado aos ideais socialistas que vão surgir também, né, ao Partido Comunista, o partido que vai surgir aí também, né, durante aí o início do século XIX, clandestinamente, tá? Isso é importante dizer, e ele vai gerar todas essas insatisfações, tá? Então, eu vou aumentar o custo de vida da população, abastecimento de alimentos, desorganização do transporte, porque muitas desses, entenda que Rússia é um vasto território, mas então, por ser um vasto território, as cidades também são mais longes, né? Então, tinha que ter todo um transporte, né, ferroviário, todos eles estavam voltados justamente para a guerra, e isso vai gerar uma grande insatisfação popular, tá? Então, a população ela vai perder a confiança na eficiência desse governo czarista, tá? Então, vão surgir diversas revoltas, greves, né, da classe trabalhadora, principalmente através da guarda imperial, porque lembra que o pai do Nicolau II criou essa polícia, né? Mais tarde vai se chamar de cossacos. E essa guarda imperial, ela vai reprimir esses movimentos, né? De forma violenta. E isso vai ser muito determinante aí para que isso se agrave ainda mais, esse governo czarista, tá bom? É importante dizer, galera, que a intensificação dessas políticas, né, do czar de não querer sair da guerra, de não se render à guerra do Japão, ela vai trazer milhares de mortos, tá? Mais de 1 milhão de mortos na guerra, e é muita gente, tá, para aquela época. Então, isso vai gerar uma grande satisfação, principalmente aí das mulheres que ficavam aqui, então a representação feminina vai ser muito grande dentro dessa insatisfação do governo do czar, tá? Mas a população, ela, embora tenha críticas ao seu czar, lembra que esse governo, por ser um governo absolutista, e ele é um governo absolutista, mas ele também é um governo que usa a religião, né? Então, ele é um governo absolutista meio teocrático, tá? Porque o czar, ele era considerado um representante de Deus, escolhido de Deus. Então, eles ficavam meio que, eu não estou satisfeito, mas ao mesmo tempo, eu tenho respeito por esse czar, porque ele é o escolhido de Deus, né? Então, a população era muito religiosa. Então, ela vai, o quê? Promover essas manifestações, tá? De uma forma pacífica, tá? E uma que vai marcar muito, tá? Que vai ser considerado chamado de Domingo Sangrento, ele é muito importante que vocês entendam para entender a Revolução Russa, vai ser essa manifestação de mulheres, homens, idosos e crianças, tá? Por quê? Porque os seus irmãos, os seus pais, né, os seus primos, todos estavam praticamente nessa guerra, né? Então, essa população, essas mulheres, homens, idosos e crianças, vão marchar para São Petersburgo de uma forma pacífica em direção ao Palácio de Inverno, onde está o czar. Tá? Com o objetivo justamente o quê, galera? De ter uma audiência com o czar, de apresentar uma carta de reclamação da população, pedindo assim, melhores condições de vida, né? Pedindo justamente que o czar possa, no caso, rever essa opinião dele, principalmente a respeito da guerra, né? Então, era assim, e principalmente exigindo a Constituição, né, uma Constituição que regulasse, que desse um pouco mais de direitos a eles também, porque eles já estavam cansados um pouco dessas condições precárias, tá? Mas não vai ser violenta, tá? Eles vão cantar saudações ao czar, então milhares de pessoas vão estar à frente aí, né, mas vão estar saudando ele, pedindo para conversar com ele. Só que o que vai acontecer, galera? O czar nem estava no palácio, tá? Então, a sua guarda imperial, tá? Precisamente aí o seu tio aí, ele vai pedir para abrir fogo contra essa multidão. Gente, quando ele abre o fogo para essa multidão, que ele mata milhares de pessoas, crianças, mulheres, idosos, né?
Aí sim, gente, aí eu vou começar a ter uma insatisfação ainda maior, tá? Do Kizar. E isso vai ser fundamental, gente, para a gente entender todo esse processo aí de mudança. Então, aqui, só para vocês, é uma matéria ilustrativa mesmo, né? Então, eles chegavam pedindo melhores condições de vida, eles estavam com fome, então pediam pão, pediam comida, tá? Pediam abastecimento para suas casas, né? Questões de sobrevivência mesmo para o seu Kizar, porque eles estavam morrendo, né? Isso vai ser determinante por quê? Porque a partir do momento em que eu tenho essa repressão, né, direta e desigual, tá? Nesse sentido, aí o que vai acontecer? Vai ter uma grande repercussão. E aí, gente, se a popularidade do Kizar, né, por colocar o país em guerra, mesmo em momentos de processo de modernização, em que eu vou criar uma classe que vai estar muito precária, em condições de vida terríveis, e a outra também insatisfeita, né, que são os camponeses, né, isso vai acontecer o quê? Mais revoltas populares, tá? Isso vai ser muito importante porque vai formar um comitê de operários, tá? Que vão regularizar justamente trazer em documentos, né, essa produção, né, de uma nova forma de organização política, né, que fosse mais autossuficiente, que trouxesse mais condições de vida a esses trabalhadores, tá? E essa formação a gente vai chamar de sovietes, tá? Ela vai ser uma formação majoritariamente formada aí pelos operários, principalmente, tá? Mas também por camponeses e por alguns também militares que vão estar, principalmente mais de baixo escalão, assim, né? Soldados, no caso, que vão desertar também, né? Durante isso vai ser muito mais forte na Primeira Guerra Mundial, mas que também vão estar insatisfeitos aí. Então, esse comitê vai ser formado aí para se discutir todos esses processos de mudança, tá? E mesmo com essas revoltas que vão se intensificar, o Kizar vai continuar reprimindo sua população. Então, ele vai continuar atacando a sua população de forma armada, tá? Vai prender esses líderes revoltosos, vai deportar, principalmente o Lenin e o Trotsky, tá? Que eram os grandes líderes aí desse comitê de operários que vão se organizar, tá? E eles vão ter que se exilar em outro país, tá bom? Mas é importante dizer, galera, que todas essas reivindicações, todas essas questões que são colocadas aí durante essas revoltas, tá? Elas vão pedir principalmente acesso à previdência, jornada de trabalho de 8 horas diárias, liberdade política, Assembleia Constituinte. Então, vai mudar as reivindicações para muito mais, né? Se antes eu queria um pão para eu comer, para eu ter ali a minha condição de vida, né, mínima, porque eu já não vou ter aquele abastecimento, o custo de vida vai estar horrível, agora não, agora eu vou querer um acesso à previdência, porque agora eu vou criar um comitê, né, que vai sim ser baseado assim na intelectualidade, nessa formação também desses operários, né? Então, eu vou o quê? Ter acesso à previdência, jornada de trabalho de 8 horas, liberdade política, uma Assembleia Constituinte. O que significa uma Assembleia Constituinte? Um governo mais democrático, né? Em que eu possa escolher aí esse meu representante, principalmente, tá? Condições mínimas de sobrevivência no campo, os camponeses, eles vão empreender saques, vão questionar os impostos, recrutamento militar obrigatório, tá? E em 1904, diante dessas condições de vida, após a guerra do russo-japonesa, esses protestos de ruas, eles vão ser muito mais recorrentes, tá? Então, a gente vai ter muito mais esses tipos de protesto dentro das ruas. Isso, gente, vai criar uma grande pressão para esse Kizar, tá? Então, dentro dessas condições, o que o Kizar vai fazer? Ele vai fazer o que a gente chama de um manifesto de outubro, tá?
Esse manifesto de outubro, ele vai fazer o seguinte, ele vai assegurar, sim, as liberdades individuais, tá? Muito entre aspas, e vai instituir uma duna, que a gente chama de um parlamento, tá? Quando ele cria essa duna, que é esse parlamento, o que vai acontecer? Ele vai criar o que a gente chama uma monarquia constitucional, tá? Só que essa monarquia constitucional, ela ainda vai ter, como quiser, o grande poder maior. Então, associa um pouco a, por exemplo, o poder moderador, né, que a gente vai ter aqui no Brasil, né, do imperador. É mais ou menos isso, mais ou menos entre aspas, né? Eu vou ter aí o czar como o grande chefe, ele que vai permitir ou não que as coisas aconteçam. Mas eu vou ter um parlamento, tá? E esse parlamento, ele vai ser eleito, ele prometeu essa eleição aí durante esse parlamento, e ele vai se constituir através de uma constituição, tá? Então, isso é muito importante, gente, porque por mais que o czar, ele não tenha tirado totalmente esse poder dele, criando um parlamento, né, ele vai fazer com que essas pessoas, elas possam, o quê? Elas possam, de alguma forma, reivindicar mais mudanças, tá? Lembrando que o czar, ele vai criar aí 4 eleições da Duma, tá? Grande parte dessas eleições, ela vai dificultar, assim, a vida dos opositores do seu governo, né? Então, criando muitas condições de surgimento de partido, criando muitas condições de eleição, fazendo com que a grande maioria do parlamento fosse a seu favor, tá? Mas com o início, mas vai estabelecer, assim, uma certa estabilidade, tá? Porque lembra que a grande maioria realmente queria mais representatividade dentro do governo, né? Porque ela imaginava que realmente o czar estava muito longe das necessidades do seu povo, né? Então, ela vai, de alguma forma, criar algum tipo de estabilidade política durante esse período. Até que, em 1914, tem a Primeira Guerra Mundial. Gente, quando tem essa Primeira Guerra Mundial, e que a Rússia se mete nessa Primeira Guerra Mundial, né, justamente tentando defender aí, né, o Império o território da Sérvia, e o que vai acontecer? O czar, que já tinha acabado, assim, há pouco tempo, assim, uns menos de 10 anos, né, acabado de sair da guerra japonesa, derrotado, ele vai começar a investir na Primeira Guerra Mundial. E quando ele tem esse primeiro investimento da Primeira Guerra Mundial, gente, no início, a sua população, ela vai aceitar, né, prontamente, os soldados vão ter esse respeito ao seu czar, mas conforme a Rússia, ela vai criando gastos, né, em armamentos, ela, justamente para ter a manutenção da sua guerra, né, que ela vai direcionar cada vez mais, porque se antes, na guerra japonesa, eu tinha 1 milhão, na Primeira Guerra Mundial eu vou ter 5 milhões de mortes, né? Então, vai ser uma guerra muito mais sangrenta mesmo. Então, eu vou, né, ele vai fazer uma política que vai ser baseada justamente nesse incentivo aí dos soldados. Então, muita parte desses abastecimentos vai continuar acontecendo a mesma coisa, né? Eu vou tirar a alimentação dessas pessoas, né, dos camponeses, das pessoas que viviam principalmente nos meios urbanos, e eu vou o quê? Direcionar aí para então, grande parte da produção agrícola, ela era destinada a esse investimento aí na guerra, tá? Isso vai gerar muita fome, né? Parte do território vai ser invadido, ou seja, boa parte das pessoas aí também vão morrer por conta dessas invasões, principalmente alemães, tá? E a população vai começar a não ver tanta benefício em ter uma guerra, tá? Então, ela não vai se ver como aquele país que tem um benefício, assim, que vê
algum motivo para ter uma guerra, não vai ter aquela paixão, né, aquele patriotismo mesmo em cima do seu país, né, porque lembra que a visão do czar estava cada vez se tornando mais impopular, tá, então isso vai surgir várias revoltas populares, né, o Nicolau II, ele para aumentar ainda a sua insatisfação, ele vai sim para frente, para a fronte de guerra, né, para as decisões, mesmo não tendo experiência militar, né, deixando aí sua mulher, e o Rasputin, gente, que era muito mal visto pela sociedade, por ser um padre que tinha muitas práticas sexuais, assim, duvidosas, né, então o povo russo não gostava dele, para decidir as decisões políticas, né, e eles vão fazer, assim, uma verdadeira, enfim, né, vai ser terrível as decisões aí da mulher do czar em cima da política russa. Então, para intensificar ainda mais, né, a Rússia vai estar numa crise política, tá, pelas decisões de sempre se afastar mais do seu povo, de não dar uma importância maior para as demandas da população, e o czar vai, o quê? Perdendo batalhas e batalhas, né, da Alemanha, né, principalmente. Então, isso, gente, vai gerar aí os processos que a gente chama de revolução. Gente, tá tudo bem? Dá para continuar? Vocês preferem que a gente marque outro dia? O que vocês acham? Que eu já percebi, deixa eu ver. Tá tudo tranquilo até aqui? Tá. Gente, é uma quantidade de informação, eu sei. A Revolução Russa ela é muito longa, já Mas não foi estudando no entender. ensino Ela é fundamental. longa, e assim, todos esses processos que eu falei, Domingo Sangrento, agora a gente vai para a Revolução, falta a Revolução de Fevereiro, aí tem um governo provisório, e aí aí a gente encerra com a Revolução de Outubro, tá? E aí Nossa, quantas revoluções, professora, disso aí, nessa parte? Pois é. Eu achei que ia dar 1 hora e pouco, né? Mas eu acabei falando demais esse processo de contexto, né, da Rússia, precisava que vocês falassem bastante. Eu acho que uns 20 minutos, 20 a 30 minutos. Será que ainda dá para vocês continuarem? Meu tablet está descarregando, só falta 17%. Vai dar para ir. E como é que tá aí o Kevin, a Maria Eduarda, Elias? Aqui tá de boa. Tá de boa? Tá dando para entender? Sim. Tá. Tá, então a gente continua. Qualquer coisa vocês me falam, tá bom? Porque eu prefiro que vocês entendam bastante isso, que vocês estejam com a mente conseguindo prestar atenção, assim, todas essas mudanças, e mesmo que a gente, sei lá, marque amanhã ou não, tá? Só para vocês compreenderem melhor, assim. Então, se tá tranquilo, a gente continua. Tá? Então, o que acontece, galera? Isso vai gerar uma grande satisfação, tá? E a primeiro levante grande vai ser considerado aí uma revolução, que vai ser uma grande mudança aí, política principalmente, né? Porque não vai ser tanta mudança social, depois a gente vai ver. Vai ser a revolução aí de fevereiro, tá, gente? Então, lembra que a população, ela tá vindo anos e anos, assim, não sendo ouvidas, né? População que está anos e anos em condições precárias, e que mesmo sendo muito religiosa e tendo, assim, muito respeito pela sua monarquia imperial, nesse sentido, de anos e anos estão no poder, tá? Chega a um ponto em que isso se torna cada vez mais difícil de lidar, tá? Então, durante a Primeira Guerra Mundial,
devido a tantas mortes e claro, a não entendimento realmente dos próprios combatentes, porque muitos eram camponeses, nunca nem tinham pegado numa arma antes, né? O que vai acontecer? E, claro, né, aliado principalmente à recusa do czar de se render e de sair da guerra, tá? Vai gerar uma grande insatisfação. Só que essa insatisfação, ela vai ser uma insatisfação totalmente revolucionária, que eu falo, porque vai ser uma insatisfação em que o povo inteiro praticamente vai às ruas. E quando eu falo inteiro, gente, é que eu falo que até o exército russo, ele vai apoiar aí essa população, tanto os camponeses como os operários, tá? Gerando uma grande multidão. Pra você ter uma noção, até a guarda imperial, ela vai, alguns sim vão apoiar aí esse movimento, porque muitos eram de bater, principalmente não tinham condições, né? E vendo principalmente esse vigor dessa população, eles vão aderir também a esse movimento. Então, foi um movimento que marcou muito a história da Rússia, tá? Pelas condições, eu acho que vale a pena vocês também darem uma olhada nas cartas, tá? Que foram feitas, principalmente, teve uma carta que me chocou muito, de uma mulher, né? Ela fala que fazia parte do Comitê das Mulheres, mas eu acredito que, como não tem dados históricos sobre esse Comitê das Mulheres, eu acredito que tenha sido esse grupo de mulheres, né, que vão escrever uma carta para o czar pedindo que ele possa acabar com a guerra, né, e principalmente sendo totalmente contrárias às políticas, tá, do primeiro-ministro, porque mesmo que a gente tenha esse parlamento, gente, esse parlamento ele vai ser a favor do czar. Então, muito dessas políticas que vão ser adotadas, elas vão estar dentro do que o czar quer. E essa recusa, né, vendo a sua população morrendo de fome, vendo a sua população com milhares de mortos, né, milhões de mortos, né, porque foram mais de 5 milhões só em batalha, mas tanto de pessoas que vão morrer de fome também durante essa guerra também vai ser muito grande, tá? Então, isso vai fazer com que, juntando, né, com o acúmulo de dívidas, né, essa repressão que os trabalhadores vão ter, tá, justamente por ter condições precárias, né, no sistema fabril, né, enfim, tudo isso, né, vai aumentar a inflação, vai diminuir o valor do petróleo, essa crise econômica que vai acontecer na Rússia, né, principalmente também com a proibição das bebidas alcoólicas, lembrando que a Rússia ela era uma grande exportadora de vodka, 50% da sua economia era voltado na vodka, né, acúmulo de impostos, dívidas, 50 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial, ela vai criar uma instabilidade enorme. Então, eles vão literalmente marchar. E quando eu digo que é literalmente marchar, é que até os soldados que estavam na guerra, eles vão se rebelar contra os oficiais e vão voltar aí para São Petersburgo, né, principalmente, marchando aí para o Palácio de Inverno, tá, que é onde está aí o czar. Lembrando que o czar, ele estava na frente ali, quem estava era a família dele, que era a mulher dele que estava naquele palácio. Então, milhares e milhares de pessoas vão marchar, né, se revoltando realmente com essas condições de vida, tá? Então, essa escassez de pão vão criar greves no sistema, principalmente industrial, né, vão criar movimentações, a gente vai ter uma movimentação muito forte feminina, né, em Petrogrado, que era uma das grandes cidades russas, tá? Que hoje é São Petersburgo, se eu não me engano, tá? Vão tomar as estações de ferrovias, né, vão pegar esses suprimentos de artilharia das cidades. Então, assim, vai ser um movimento que vai ser muito marcado, porque não vai ser só pessoas, quando eu falo só pessoas, é horrível, né? Mas assim, não vai ser somente pessoas que vão caminhar ali pacificamente, né? Eu vou ter pessoas que vão caminhar, e eu vou ter um exército, né,
de soldados que estão desertando aí da Primeira Guerra Mundial, marchando armados também aí para o Palácio de Inverno. Então, a pressão vai ser tão grande, gente, tão grande, que o Nicolau ele não vai ver outro motivo, tá? A não ser o quê? Renunciar. E quando ele vai renunciar, ele renuncia à monarquia. Quando eu renuncio à monarquia, gente, aí sim, eu vou criar aí essa Assembleia Constituinte, e essa Assembleia Constituinte, né, o Nicolau vai ser preso, tá? E essa instauração dessa Assembleia Constituinte, ela vai criar o que a gente chama de um governo provisório. Esse governo provisório, tá, que foi um governo de fevereiro, vindo através dessa Revolução de Fevereiro, ele vai eleger os líderes do menchevique, tá? Lembra que o menchevique seria mais voltado para o liberal, né? Era um liberal social, vamos dizer assim, e ele é maioritariamente, assim, mais burguês, né? Então, assim, ele tem um caráter mais liberal burguês, que a gente chama, tá? Porque ele não vai combater, ele não vai tirar as propriedades privadas, mas e também nem os privilégios sociais. Então, as mudanças que ele vai fazer vão ser muito poucas, tá? E essa população, lembra, gente, que essa população estava aguentando mais anos e anos de fome, de não ser escutada. Então, isso vai ser muito determinante para que esse governo provisório não seja aceito pela grande maioria da população. Porque a grande maioria da população era a população operária, era a população camponesa, tá? E, então, quando ele mantém essa propriedade privada, né, que aí eu vou ter a não distribuição totalmente de terras, né, condições precárias aí para essas classes e manter esses privilégios sociais, inclusive eu vou ter a nobreza, muito da nobreza, né, que vão ser esses burgueses que vão ter mais esses privilégios, né, aliado, gente, principalmente a decisão de Alexandre Kerensky, que é de permanecer na Primeira Guerra Mundial, isso vai fazer com que ainda vai ter uma grande crise. E não vai ser só uma crise econômica, vai ser uma crise também política, tá? Porque ela não vai resolver a questão da população, né? Então, a população vai continuar com fome, ela vai continuar sem condições, né? Porque se eu já não tenho muito dinheiro, a Rússia já foi totalmente acabada, ela já estava acabada em 1917, na Primeira Guerra Mundial, ela destinou muito dinheiro para uma guerra, né, acreditando que o seu desenvolvimento industrial seria aí o suficiente para encarar os alemães. Não foi o suficiente, porque não estava organizada nem preparada militarmente, né, muitos soldados, eles não sabiam nem o que estavam fazendo ali, eram camponeses, não sabiam nem como pegar uma arma direito, e essa manutenção, assim, essa permanência da Rússia na Primeira Guerra Mundial ainda vai gerar aí uma grande insatisfação, tá? E isso vai gerar, gente, principalmente uma carta, né, e resoluções aí do Comitê e do Partido Social Democrata, que eu não vou ler porque a gente não vai ficar muito, né, para a gente não delongar muito, mas ele vai falar praticamente, né, esse Partido Social Democrata vai falar que essa permanência, né, na Primeira Guerra Mundial, entendendo que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra política imperialista invasora, que ele coloca muito isso, né, é uma política que busca saquear governos, né, e, claro, levar condições precárias, né, ela não é, de fato, né, uma revolução, entendeu? Então, esse governo provisório, né, essas decisões que são tomadas aí dentro desse governo provisório de permanecer na Primeira Guerra Mundial, ela não só reforça, né, os problemas que são adquiridos, né, através do imperialismo, reafirmando as condições precárias do trabalhador, mas ela desconsidera total voz, né, total representatividade deles. E ele fala o quê? Para a realização dessa tarefa, né, para que a gente possa ter uma transformação na sociedade, né, principalmente, né, contra os opressores, que eles falam, a classe dominante, né, porque nem sempre que ele fala classe dominante não é a maioria, era a minoria,
o que eu vou precisar, né? Eu vou precisar que eu tenha um contato maior com o proletariado, né? Eu tenho um contato maior com essa democracia revolucionária dos países aí, principalmente do seu proletariado, né? Principalmente do seu operário, tá? Então, eu vou precisar me unir realmente, os soldados, né, que foram os grandes prejudicados também da guerra, né, muitos morreram, muitos ficaram feridos, né, ficaram em condições precárias, as famílias também. Então, todas esse contrato, ele tem que ser, e somente quando a política invasora de outros países imperialistas, ele for minimizado, né, esse movimento revolucionário, eu vou ter efetivamente aí uma política que vai ser voltada mais para a classe maioritária, né, para a classe que tem a maior parte da população, tá? Então, ele fala muito isso, e através disso é que ele vai criar o Lenin, né, vendo essa Revolução de Fevereiro, o estabelecimento do governo provisório, que ele vai criar uma tese, que a gente chama de tese de Abril, né, que basicamente vai falar o quê? O povo precisa de pão, paz e terra. Todo o poder aos sovietes. O que ele quer dizer com isso? Que o povo precisa de comida, o povo precisa sair da guerra para poder se estabilizar, e o povo precisa de terra para poder recomeçar. Então, ele está defendendo a reforma agrária, ele está defendendo a não continuação realmente dessa política imperialista que ele coloca, que a Primeira Guerra Mundial é uma política imperialista capitalista que só vê a ambição, mas não vê as condições do seu povo, e a importância de acabar literalmente com a fome, que o pessoal precisa comer, tá? E todo o poder aos sovietes, ele quer dizer o quê? Que esses sovietes, que são esses operários, que são esses soldados, né, e esses camponeses, eles precisam realmente tomar o poder, tá? Então, eles precisam liderar, eles precisam se manifestar, e através de greves, tá? E através de comitês. Então, em 25 de outubro, o Comitê Militar Revolucionário vai promover uma grande manifestação, também, tá, em Petrolado, tomando aí todos os prédios do governo, tá? E esse levante que ele vai falar vai ser o levante de uma insurreição, né? Um renascimento, né? Uma mudança de um governo, né? E com isso, quando ele toma quando o povo vai se manifesta contra essa medida, principalmente essa medida do governo provisório de permanecer na guerra, tá, gente? Aí eu vou iniciar o governo bolchevique, tá? Que o governo bolchevique, que vai ser vindo através dessa Revolução de Outubro, ele vai ter um caráter aí um pouco mais popular, tá? Porque ele vai vir de uma reivindicação popular dos camponeses, soldados e operários, tá? Então, só para dizer para vocês direitinho, gente, que a partir do momento que Lenin, né, ele toma aí o poder, ele vai criar um conselho aí, né, de comissionários do povo mesmo, uma espécie de ministério, e vai organizar todo o governo, tá? E a primeira coisa que ele vai fazer, vai estatizar a marinha mercante e os bancos, então os bancos vão pertencer ao Estado. Ele vai criar os tribunais revolucionários, tá? Vai extinguir os latifundiários, que são essas grandes terras, né? Que basicamente eram, como aqui no Brasil vocês podem pensar também, grandes terras concentradas em uma pessoa, né, em um grupo social. Então ele vai realmente fazer essa reforma agrária, né? Naquele momento dessa distribuição, ela vai desapropriar as terras, tá, para serem distribuídas ao povo, no caso é isso, né, confisco de bens da igreja, vai abolir o ensino religioso e a adoção de regime partido único, tá, que vai ser o Partido Comunista, tá bom? Então, só para vocês entenderem, esse aqui é o grande levante, né, da Revolução aí de Outubro, né, que eu vou ter a figura aí do Lenin, aí como o grande líder, né, dessa revolução, e também aí o primeiro, uma espécie, assim,
que a gente chama de um presidente. Na verdade, a gente vai entender que a política dele daqui a pouquinho, tá? Mas, assim, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser essas mudanças, vai estatizar, e ele já vai falar, vai promover aí o que a gente chama a saída da Rússia da guerra. Isso foi muito importante, porque em março de 1918, o governo bolchevique ele vai tirar a Rússia da guerra, tá? Através do tratado, principalmente de Brest-Litovsk, tá? Esse tratado, gente, ele foi um tratado que realmente não favoreceu a Rússia, mas a Rússia estava precisando sair da guerra porque ela seria muito mais prejudicada. Então, ele fez um acordo com os alemães em que ele cederia alguns territórios, tá, russos para a Alemanha. Tá? E esses territórios russos, né, como a Ucrânia e esses outros territórios, eles seriam aí destinados à Alemanha em troca aí, principalmente da retenção, assim, da saída da Rússia da guerra. Então, a Alemanha, ela já não iria entrar de frente aí com o Oriente, né, que a gente chama, porque não irá entrar de frente aí com a Rússia, tá? Então, elas teriam apenas a França ali e a Inglaterra. Lembrando que em 1918 eu vou ter entrada dos Estados Unidos, né, também. Então, a Rússia sai da guerra, talvez esse tratado de Brest-Litovsk, tá? E aí os Estados Unidos entram na guerra, tá? E depois dessa saída da guerra, né, que ele faz todas essas mudanças, né, estatiza os bancos, né, faz essa distribuição de terras, né, para que os camponeses e operários tenham mais condições ali de vida, obviamente, gente, que ele não vai agradar a todos, né? E é claro que não vai mesmo, porque os grandes produtores, né, esses produtores que eram esses donos das terras, né, esses latifúndios, que eram grandes terras, juntamente aí com essas empresas que vão ser estatizadas, né, esses donos das empresas, eles vão começar a se revoltar contra o Lenin, tá? E com essa revolta, tá, vai criar aí um sentimento anticomunista, né, monarquista e burguês, né, e os mencheviques, eles vão ser os grandes arquitetos, tá, em cima disso. Por quê? Até a Revolução, até a saída do czar, os mencheviques e os bolcheviques, eles tinham vamos dizer que eles tinham uma intenção parecida, né, eles queriam acabar ali com aquela monarquia absolutista, isso era fato. Um dos mencheviques acreditavam que poderia ter uma monarquia, não tem problema ter uma monarquia, outros já não, né? E os bolcheviques não, eles queriam uma revolução, uma mudança drástica, não? Eles querem uma república, né? Eles querem a tomada de poder aí do proletariado. Então, quando eu tenho essas mudanças, o Lenin faz essas mudanças, né, essas reformas agrárias, ele vai resolver parcialmente a questão da fome, realmente, durante esse período, mas, em contrapartida, ele vai tirar o quê? Tanto a fome como a paz, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vai intensificar a oposição. Então, essa grande oposição que vai ter, que vão ser aí dos monarquistas, os anticomunistas, os burgueses e os mencheviques, eles vão se unir contra esse governo. E essa união, ela vai criar um exército, o exército branco, que eles chamam, tá? E os bolcheviques não vão ver outra forma, né, de combater essa guerra, vai começar uma guerra civil na Rússia, ele vai criar um exército vermelho, que aí ele vai intensificar e vai ter o quê? 3 milhões de soldados, tá? Lembrando que, a partir do momento em que eu tenho essa guerra civil, esse conflito interno entre eles, tá? O Lenin, ele vai começar a criar táticas para poder aí fortalecer esse exército vermelho, tá? E uma dessas táticas vai ser o que a gente chama de um comunismo de guerra, tá? O que é esse comunismo de guerra, tá? É que toda a riqueza que é produzida pelo país, ele vai custear esse exército vermelho. E justamente, né, se toda a riqueza, toda a produção, ela vai ser realmente para poder fortalecer esse exército vermelho,
O trabalho, ele também vai ser obrigatório. Então, vai ser intensificado o que eu chamo dessas condições de trabalhador. Então, o que ele tinha resolvido antes de criar essas condições, né, de trabalho menores e fazer essa reforma agrária, de trazer essas empresas e fazer essa distribuição, né, para esses operários e camponeses que faziam parte aí desse levante, aí, principalmente dessa Revolução de Outubro, que era a grande maioria, ele agora vai ter que o quê? Reter grande parte dessas produções, tá? E instituir principalmente o trabalho obrigatório. Então, vai criar condições, de novo, ruins aí para o trabalhador, de alguma forma, né? Então, esse comunismo, esse Exército Vermelho, né, ele vai se fortalecer em cima disso, e o branco, ele vai receber auxílio aí da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França e do Japão, tá? Justamente por quê? Porque quando existe essa Revolução de Outubro, essa tomada de poder do Lênin, vai criar também o que a gente chama de um anticomunismo, tá? Então, vai ser uma política para tentar reter, né, a Rússia, na verdade, a expansão russa, né? Principalmente aí dentro desses sovietes, né? Porque eles queriam a junção, realmente, de toda a população indo-europeia, né? Então, para conter, eles vão criar essa política anticomunista. E, para tentar financiar, eles vão financiar esse exército branco, tá? Que é burguês e mencheviques. Acontece que o Exército Vermelho, por ter uma quantidade maior, né? Ele vai vencer a guerra em 1920, tá? E esses opositores vão ser o quê? Expulsos do país, tá? Então, quando eles são expulsos do país, aí o que a gente vai estabelecer é realmente o governo bolchevique. Aí esse aqui é o Stalin, tá? Quando eu tenho esse governo aí bolchevique, gente, aí Lenin vai começar a fazer as medidas econômicas, tá? Então, com o fim da guerra, né, o Partido Comunista, ele vai o quê? Se perpetuar no poder. E ele vai iniciar a fase que a gente chama de uma recuperação da economia, porque lembra, gente, todo conflito, toda guerra, ela vai gerar, sim, uma crise econômica, né? Então, assim, a Rússia, que já estava no início, né, quando o Lenin fez a distribuição, tinha melhorado a questão da fome, não tinha resolvido, né, mas tinha melhorado a questão da fome, melhorado a questão da paz, estabelecido uma paz momentânea, né, até a Guerra Civil. O que vai acontecer? Ele vai ter que recuperar toda essa economia russa, tá? E a primeira coisa que ele vai criar vai ser a Comissão Estatal de Planejamento Econômico, tá? Que vai ser um órgão específico para cuidar da economia, tá? E criar um plano de curto, médio e longo prazo para poder recuperar e superar a crise econômica, tá? E a primeira coisa que essa comissão vai criar, né, vai ser as NEPs. As NEPs é uma nova política econômica, tá? Embora Lenin, ele utiliza, né, aí alguns ideais marxistas, né, principalmente ele em questão daqueles ideais em que eu tenho um processo de transformação para viver uma revolução aí do proletariado. O que ele fala? Primeiro, né, eu vou ter que fortalecer essa minha economia russa. No momento, eu não consigo fortalecer de uma forma em que eu não possa abrir, né, o mercado, abrir o capital, abrir meu país para o investimento de capital estrangeiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, primeiro, criar uma liberdade de comércio interno, então eu vou incentivar a produção desses agricultores, tá, privados, tá, em forma principalmente incentivando as cooperativas, que vão ser esse conjunto aí de práticas, também voltados para a política pública, né, no sentido de para que o Estado possa se recuperar. Então, eu vou incentivar esses pequenos agricultores a eles plantarem, criar condições aí para eles conseguirem se reerguer, tá bom? Paralelamente, tá, gente, eu vou o quê? Eu vou dar essa liberdade de salário dos trabalhadores, tá? Então, eu vou criar aí o que a gente chama de um salário, um incentivo a esses operários,
tá? Para eles sim, se continuarem aí produzindo nessas fábricas, tá? Autorizando principalmente as empresas, o funcionamento de empresas particulares no país, tá? De forma, por enquanto, temporária, né? Então, eu vou investir aí o capital, né? Eu vou pedir o investimento realmente do capital estrangeiro, a Rússia vai precisar disso, ela vai abrir para que o estrangeiro possa investir aqui, e aí autorizar que essas empresas possam se desenvolver aqui, né, com seus trabalhadores, tendo essa liberdade aí, por enquanto, salário, porque eu preciso reerguer aí essa minha economia. Então, a permissão é que o capital estrangeiro, ele possa entrar e possa ser investido no país, tá? E ele fala muito bem disso, né, que por mais que tenha esse investimento e tudo mais, boa parte desse investimento vai ser destinado realmente para a economia russa, né, mas também vai ser permitido que eles possam aí se vender, né, particularmente essas produções, venderem principalmente esses excedentes. Então, o Estado, ele vai investir no comércio exterior, né, no sistema bancário e na indústria de base, que a gente chama, né, que principalmente vai ser nas indústrias agrícolas, nas produções de alimentos, tá? E esse plano econômico, ele vai ser muito importante para vai reerguer muito o que a gente chama da economia um pouco agrícola, né, porque até então estava em crise tudo, por conta das guerras que a Rússia teve aí no decorrer dos anos, né, então a gente teve a guerra aí do Japão, a gente teve a Primeira Guerra Mundial, a gente teve a Guerra Civil, tudo isso fez com que a economia, a agricultura ficasse, assim, bem precária. Então, ele faz esse plano econômico de incentivo à agricultura, de incentivo ao mercado exterior, ao investimento exterior, e ele fala exatamente essa frase, tá? Que é muito importante. Um passo para trás, né, para dar 2 passos para frente. Então, ele achava que, para que ele conseguisse realmente estabelecer uma sociedade, né, que seja uma sociedade igualitária, né, assim, ele precisava ter esse socialista, né, ele precisava realmente abrir esse comércio e ter esse capital para poder fazer isso. Então, ele foi naquelas condições de Marx, que ele fala, né, dessas condições de ter condições de criar realmente um novo sistema, né, um novo método de econômico e político. Então, ele foi mais ou menos nessa questão de Marx para poder realmente criar essa nova política econômica, tá? E vai criar, principalmente aí, a reunião, assim, dos países socialistas soviéticos, tá? Então, ele vai criar uma república socialista soviética, que vai ser a União Soviética, né? Que vai aí, mais ou menos, de 1922 a 1991, tá? Agora, vamos, assim, às contradições, tá? Vai ser formada aí por Rússia, Estônia, Letônia. Vamos só às considerações finais, gente. Obrigada por estarem aqui. Desculpa se tá meio assim, ficou mais do que eu pensei, né? Mas, assim, porque é muita informação mesmo, né? Realmente é muita informação. Professora Lara, Oi, Sarinha! eu lembro quando eu fui estudar na escola no ensino fundamental, eu acho que foi no 9º ano, eu fui estudar a Revolução Rússia, foi Aham. mais de 4 ou 5 aulas. Pois é, né? Mas assim mesmo. Não, mas é assim mesmo, é porque eu me empolguei um pouco para falar, né, assim, um pouco do contexto russo, aí acabou ficando um pouquinho mais longo, né, realmente é uma aula que eu faria em 2 aulas, 3 aulas, porque são muitas informações, né, e se vocês realmente acharem que é ideal que a gente fragmente mais esses conteúdos, vocês me falem, não tem problema, e aí a gente trata dele mais separadamente, mas é porque como eu aproveito realmente que vocês estão aqui presentes, né, para poder passar o máximo de informação que
possível, né? Claro que, assim, é impossível passar todas as informações, tanto que eu vou deixar algumas informações, principalmente o Stalin, né, sobre Stalin e a morte de Lenin, para quando a gente for falar um pouco da crise de 29, para que vocês não fiquem tantas informações, né, porque eu preciso só que vocês entendam como vai se estruturar essa sociedade russa, tá? E esse socialismo lenista, tá? Porque lembra que eu vou ter o Lenin, ele vai morrer, tá? Mais ou menos em 1924, e quando ele morre, aí vai estabelecer uma outra instabilidade política a respeito de quem vai ser o sucessor, né? Sendo aí o grande cotado Trotsky, mas devido às influências aí também no governo vai acabar sendo Stalin. Stalin vai ter outras medidas, tá? Que vai ser muito mais autoritárias. Então, o Lenin, ele vai ter essa guerra civil, sim, vai morrer milhares de pessoas, tanto que a gente vai falar agora das contradições, né? Em cima do movimento socialista. Mas o Stalin ainda vai ser outro tipo de socialismo, tá? Então, é isso que vocês precisam entender. Mas esse socialismo do Stalin dá para a gente tratar quando a gente for falar aí da Guerra Fria, principalmente, tá? Porque quando a gente vai ter realmente a polarização do mundo, aí depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Entre os Estados Unidos e a Rússia, a gente vai ter duas ideologias, tá? Diferentes, e a gente pode tratar melhor aí o stalinismo, né, para não ficar muito maior do que já está, né, mas só para vocês entenderem assim, vou recapitular aí mais ou menos do que a gente viu, e aí vou falar um pouco das contradições, tá, do socialismo. Então, assim, só para vocês entenderem que a Rússia, ela tinha um processo todo, estava em processo de modernização, tá, um pouco antes da Revolução, mas ela ainda era uma população agrária e rural, tá? E que devido às atitudes, né, principalmente do seu último czar, a respeito de como ele vai estabelecer aí o seu poder político, principalmente em entrar em guerras, né, em permanecer em guerras em que a Rússia ela não tinha condições de permanecer, né, juntando com as condições precárias aí da sua população, principalmente do campo, e a sua população da cidade, aliada à sua insatisfação também dos soldados, tá? Porque vão ser as pessoas que vão ter armamento também, galera, para poder fazer essa transformação, principalmente nessas revoluções, né? Revolução de fevereiro e outubro, vai fazer o quê? Uma mudança e uma série de mudanças, né? Série de eventos que vão desencadear numa nova estrutura política, tá? Então, a primeira mudança, tá, que eu vou ter, vai ser principalmente depois daquele Domingo Sangrento, né? Aquela ação, né, do governo do czar de matar pessoas, mesmo elas ainda sendo a favor deles, né? Então, quando ela mata, ele faz aquele movimento, eu vou começar a ter uma estrutura maior de oposição. Então, eu vou criar comitês, eu vou começar a fortalecer o partido político, né? E, consequentemente, né, aliado aí à guerra, né? Porque ele já não estava tão popular, né? E aí ele entra numa guerra do Japão para tentar buscar essa corrida imperialista que vai gerar vários mortos, né? O que vai fazer com que realmente esses ideais socialistas e marxistas, né, eles perpetuem ainda mais, de uma forma mais rápida entre a população, que não vê motivos realmente, e realmente não tinha motivos específicos, era algo que realmente o czar queria, né, para que ele não se sentisse atrasado em cima dos outros países, né, junto com o seu fracasso na guerra, com essa estabilidade, com mais fome, mais condições precárias, todas essas atitudes, vai culminar realmente na sua execução aí em 1918, né, e nas revoluções. A gente vai ter primeiro a Revolução de Fevereiro, né, que vai ser uma revolução em que as pessoas vão às ruas, né,
soldados, operários, camponeses, principalmente soldados que estão desertando aí da Primeira Guerra Mundial, se revoltando contra os próprios oficiais, gente, né, para tentar voltar para sua casa, porque não tem condições mínimas, assim, deles continuarem, né. Além disso, aliado à fome e à falta de gestão política também do Império Russo, tá? Por estar tão inflexível nas questões das políticas, né, que devem ser feitas para a melhoria do seu povo. Então, mesmo com as dunas, né, mesmo com tudo, o poder ainda era supremo do seu czar. E ele não estava favorecendo a essas pessoas, ele não estava escutando, ele estava se recusando ao quê? A sair da guerra, né? E isso vai ser determinante, porque essa população vai para a rua, ela vai reivindicar, e quando realmente, né, o czar, ele vai ser obrigado, né, no caso, abrir mão do seu trono, né, o trono tanto dele quanto de seu filho, tá? Aí eu vou ter a abolição realmente da monarquia russa. E aí eu vou ter que me reestruturar politicamente. A primeira estrutura política, ela vai ser burguesa, tá? Isso é importante vocês lembrarem. Por quê? Porque ela vai ser a estrutura maioritariamente, assim, feita pela burguesia, tá, que não queria uma mudança muito drástica, né, tanto que ela não foi contra realmente o fim da Primeira Guerra Mundial. E aí depois, né, com essa insatisfação, com essa não resolução desse governo provisório pelos mencheviques, porque não mudou a situação, né, de fome, muito pelo contrário, eles ainda concentravam esses privilégios, essas riquezas, né, poucas que ainda existiam na Rússia, né, porque ainda tinha ouro, várias coisas que a monarquia também tinha, concentravam aí nesse grupo social. Isso vai trazer mais revoltas também, tá? E essas revoltas, essa insatisfação vai se sustentar principalmente a não posicionamento, né, a não saída da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, isso vai criar assim, uma grande revolta, né, que vai culminar na Revolução de Outubro, tá bom? Então, o Lenin, que ele estava exilado na Suíça, ele vai criar documentos, né, ele vai criar a tese de abril, ele vai criar, vai se reunir realmente com o seu partido, que até então era clandestino, né, e ele vai retornar aí à Rússia, né, fazendo um levante aí com seus trabalhadores, né, também com a ajuda dos camponeses e soldados, que vão estar, o quê? Insatisfeitos ainda com esse governo provisório. Quando eles tomam o poder político, os órgãos políticos, aí sim eles vão estabelecer uma nova organização política, tá? Que vai iniciar aí com a estatização dos bancos, né, com o término dos latifúndios, com os latifúndios, tá, com as mudanças, assim, de condições de vida desses trabalhadores, tá, até que vai ter uma guerra civil, tá bom? Então, quando tem essa guerra civil, aí vai ter uma outra mudança, né, aí eu vou criar essa guerra civil russa, que vai ser uma resposta desses burgueses, desses latifundiários também, que eram donos dessas terras, tiveram suas terras tomadas pelo Estado, para serem distribuídas aí, né, eles vão se revoltar, e aí vai ter aquele conflito na guerra civil, que vai ter o comunismo de guerra, que vai realmente reunir grande parte das produções para esse exército vermelho, tá? E com isso gerar também outra crise econômica, né? Porque até então não tinha sido resolvida. Quando ele estabiliza, aí ele vai criar uma outra política, que foi o NEP e as comissões, tá? E uma organização política baseada no poder executivo, tá? Que vai ser o presidente, né? Dirigido aí o chefe do Estado, e também o legislativo, tá? Que vai ser a união dos representantes. Então, é bem parecido mesmo com a república que a gente tem.
tá? Só que a única diferença é que ele vai estabelecer o partido único, que é o quê? Eu não posso ter uma oposição do meu governo, tá? Então, esse partido único, ele vai ser o Partido Comunista, que controla as organizações estatais, estimulando sua atividade, né? E também responsáveis aí por difundir aí esses ideais também, né? Então, é isso que ela vai fazer, ele vai colocar em prática a NEP, que vai intensificar, estimular a produção agrícola e a produção desses pequenos agricultores, né? Inclusive vai abrir as portas da Rússia para o mercado exterior, né, deixando a Rússia ter as propriedades privadas, né, para que possa se recuperar economicamente, tá bom? Então, tá tudo tranquilo, e o Lenin vai morrer em 1929, e com isso vai ter uma crise de sucessão, tá? Mas, assim, para a gente entender, assim, agora a gente vai falar um pouco das contradições, tá? É o seguinte, né, tem um autor, um historiador que é bem legal de vocês lerem, posso deixar lá para vocês darem uma olhada, tá? As contradições, assim, da Revolução Russa, porque ele vai falar muito que a Revolução Russa, ela vai tentar, primeiramente, né, realmente colocar em prática os ideais marxistas, né, de estatização, de tentar estabelecer, dar voz, né, e estabelecer um Estado do proletário, de alguma forma, né, mas, muito, embora, assim, o marxismo, ele fala que você precisa ter condições para que estabeleçam o socialismo, de fato, né, o Lenin, ele vai ter muitas, não condições para conseguir fazer isso, né, ele vai ter muitas oposições também, mas não só isso, né, ele não vai ter apoio, né, de muitos países, né, inclusive, isso vai causar, na verdade, uma grande constituição de um governo totalitário, tá? Então, quando eu não tenho condições, né, quando eu falo condições, eu não tenho apoio para que aquilo seja feito, né, o que vai acontecer? Eu vou tentar arbitrar as minhas decisões. E, então, as contradições das ideias marxistas, embora o Lenin ele tenha resolvido em parte, né, essa fome, ao contrário, ele vai matar milhares de russos também na Guerra Civil, né, e vai constituir, né, um governo, né, que, na verdade, né, o Stalin vai criar ainda mais, né, que é um governo mais totalitário, um governo que é mais autocrático nesse sentido, né, ele ele não lidar com a sua oposição, né, muito pelo contrário, né, ele quer que a oposição não exista, embora tenha se constituído dentro de uma maioria, né, que a maioria era operária. Então, essa tentativa de construir, né, o socialismo, ele vai ter um custo, que ele chama, tem muito, Eric Hobsbawm, muito interessante vocês lerem, tem no livro de vocês também, tá? Ele vai construir o que a gente chama de um socialismo, mas a custo de um humano enorme, tá? Então, embora, né, ele tenha imposto desafios para o mundo capitalista, né, como a ampliação dos direitos públicos, a criação, principalmente, das políticas públicas, aliadas aí ao crescimento econômico, porque isso vai ser muito importante, você olhar mais para o trabalhador, olhar para as condições, né, trazer condições a esse trabalhador, é algo pensado realmente do socialismo, né. Então, devido a essas políticas, né, a redução da miséria, dessas tensões sociais, nessas classes, né, operárias, ela vai se constituir como um governo totalitário, tá? E então existe essa contradição, tá? Dentro desse socialismo. Por isso que a gente chama de um socialismo real, russo, né? E leninista, por exemplo, que vocês tiveram hoje, né? Porque ele vai ter várias. Vocês vão perceber que Stalin vai ter outras formas, ele vai ser ainda mais, vai ser totalitário, né, porque o Lenin, ele vai criar um partido único, isso já vai tirar um pouco a oposição mesmo,
né? Mas o Stalin não, o Stalin ele vai realmente atrás dessas oposições para eliminar. Então, muitos desses bolcheviques, que eram amigos dele, né, que foram contra algumas medidas deles, né, que era mais autoritária, eles vão ser mortos também, como até o próprio Trotsky, tá? Que foi aí o grande... que esteve à frente aí da Revolução de Outubro, que esteve à frente aí, principalmente da Guerra Civil, a favor, principalmente de Lenin, né? Então, assim, vai ter essas contradições, e essas contradições a gente chama que fazem parte, assim, da construção, realmente, do socialismo russo, tá bom? Alguém tem uma dúvida? Gente, eu queria agradecer todos, porque vocês ficaram até o final. Realmente, assim, eu achei que ia demorar um pouco mais do que o costume, mas eu espero que vocês não tenha sido, assim, martirizante para vocês, que vocês tenham conseguido realmente entender um pouco dessa revolução. Não é tudo, eu não consegui passar tudo, né? Porque realmente é pouco tempo e é muito, assim, é difícil falar desse tema e deixar algumas coisas. Então, mas eu vou deixar disponível o slide, a gente pode retornar quando a gente for falar da Revolução Russa também, Revolução Russa não, quando a gente for falar da Guerra Fria, a gente retornar um pouco aí ao stalinismo mesmo, né, porque a gente viu um pouco do lenismo, tá? É claro que teve vários processos para ele estar ali, ele enfrentou várias questões, né, mas é importante que vocês... vários movimentos, né, e eu tentei ser mais objetiva, mas é porque são muitas informações mesmo, né, e aí vocês podem me dar o feedback também a respeito do conteúdo, e estou aberta aqui às perguntas. Beleza. Alguém tem dúvida? Ainda não.